o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, já tradicional de todas as segundas, quintas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado especial para debatermos questões envolvendo a educação, a cultura em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje vamos conversar sobre literatura e mais especificamente sobre um dos grandes poetas da literatura mundial, o português Fernando Pessoa. E para discorrer sobre esse assunto, é com muita satisfação que vamos receber aqui, vai ser uma conversa via Zoom, o historiador Loreto Santiago, a quem eu já agradeço pela presença. Loreto, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. Seja bem-vindo aqui ao programa Cultura em Pauta. Bom dia, Otávio. Primeiro, agradecer pelo convite, né? É uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa, né? Com a sua audiência, os telespectadores, né, e os ouvintes, e para discorrer de um tema tão importante, né, para a nossa literatura, não só a literatura portuguesa, né, quanto também o reflexo nos movimentos literários brasileiros do século XX. Né. Falar sobre Fernando Pessoa é um privilégio que eu espero cumprir medianamente, porque realmente para falar desse poeta português precisaríamos de um dia inteiro. Precisaríamos de horas, com certeza, uma obra muito densa do Fernando Pessoa, e eu também, como professor de literatura, fico muito satisfeito sempre de abordar aqui a poesia de alguém do tamanho do Fernando Pessoa, né? Importantíssimo para o modernismo português e também para o modernismo brasileiro. Mas para quem eventualmente não conhece, Loreto, quem foi Fernando Pessoa e qual a importância dele para a literatura portuguesa, obviamente, mas a literatura mundial, né? Sim, Fernando Pessoa, né, ele nasce em 13 de junho de 1888, em Lisboa, Portugal, e ele escrevia, os primeiros escritos de Fernando Pessoa se dá já com 4 anos, 4, 5 anos, e ele escrevia em inglês e em francês. Tinha uma facilidade muito grande para aprender, tanto que o primeiro poema dele é escrito com 5 anos de idade.
né? Que ele perde o pai, né? O pai falece de tuberculose ele com 4 anos. Um ano depois, a mãe dele se casa com um cônsul português na África do Sul, né? Na cidade de Duan. E Fernando Pessoa, com medo de ficar com os parentes em Portugal, escreve um poeminha, A Minha Querida Mamã, para tentar amolecer o coração dessa mãe, né, e acompanhá-la para a África do Sul. E consegue, né? E lá ele fica, né, se termina os estudos das primeiras séries, né, na África do Sul, no Durban. Bom, antes de continuarmos o papo com o Loreto Santiago, vamos só saudar aqui os nossos parceiros comerciais, começando pela Jocauto, câmbio automático CVT, peças de serviços na Rua Vale do Sol, em Parnamirim. Telefone 3272-3829, 3272-3829. Padaria Equipão Prêmio, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. Telefone 3217-7814, 3217-7814. Um abraço aí para minha amiga auxiliadora. Passando agora para Bar e Restaurante do Humilde Tião, fica lá na Rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. Telefone 98178-6393, 98178-6393. Segue o Tião no Facebook e também no Instagram. Natal Rigor, aluga-se elegância, moda masculina e feminina. Fica lá na Rua Passeio das Rosas, 801, no bairro de Mirassol, em Natal. O telefone está aí na tela, 3206-2171, 3206-2171. Um abraço aí para o empresário Raimundo Filadélfio. Martelinho de Ouro, empresa de veículos automotores. Para você que deseja levar seu carro em uma oficina especializada em pintura, lanternagem, recuperação de para-choques, micro-retoques, polimento cristalizado e desamassamento sem pintura, leva lá na Martelinho de Ouro. Fica lá na Avenida Jaguarari, 1466, em Natal. Telefone 3223-7398. Também o WhatsApp 98128-4667. Um abraço aos empresários Luciano e Mauro. Sebo Terceira Margem do Livro, da minha amiga professora Regiane Souza. Fica lá no Shopping Popular, Praça Desembargador Celso Sales, número 140. O quiosque é o número 20 e fica na cidade de São José do Mipibu. Um abraço aí para Regiane Souza. Ecotex, telhas ecológicas, alta durabilidade, não propaga chamas, material atóxico, economia na estrutura, material termoacústico e material afúngico. Tudo isso aí, serviço da Ecotex. Telefone também QR Code, está aí na tela, é o 98801-1201, 98801-1201. Um abraço aí para a turma da Ecotex. Olívia Danuta, olha, se você quer aí uma mega dica sobre beleza, cosmética e cuidados pessoais, para dar uma elevada na sua autoestima e melhorar a saúde da sua pele, então liga agora para esteticista e cosmetóloga Olívia Danuta. O atendimento é em domicílio, em Natal e Parnamirim. O número, também o WhatsApp, está aí na tela, é o 99998-9841. Segue também no Instagram, @OliviaDanutaEstética. Gabi Crave Canela, bebida à base de cachaça do alambique, com ingredientes especiais como limão, mel de abelha, chá de ervas e especiarias. Sua cor e sabor são obtidos naturalmente. O telefone, também o WhatsApp, é o 99407-5127. Segue também no Instagram, @Gabi Crave Canela. E Almeida Consultório Odontológico, novo parceiro aqui do Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. Olha, se você estiver precisando fazer aí um canal, estiver precisando de uma limpeza, prótese fixa, prótese removível, clareamento dentário, implantes e restauração, vai lá agora na Almeida Consultório Odontológico e faça já o seu orçamento. Atenção ao endereço, Avenida Brigadeiro Everaldo Breves, número 238, na sala 06 da Galeria Camargo, em Parnamirim. O telefone está aí na tela, 99615-2428 ou o 99910-4202. Vai lá também no Instagram da Almeida Consultório Odontológico e faça aí o seu orçamento. Aí,
Agora vamos voltar aqui ao papo com o historiador Loreto Santiago. A gente está falando sobre um dos grandes nomes da literatura mundial, o poeta português Fernando Pessoa. Em 1915, não é, Loreto? O Fernando Sim. Pessoa, Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro, eles fundam a revista Orfeu, que dá início ali ao modernismo em Portugal. Qual a importância dessa revista e do Fernando Pessoa como um grande mentor, né, para sintetizar, difundir aqueles movimentos de vanguarda ali do começo do século XX e de que forma esses ideais, né, da revista Orfeu repercutem aqui no modernismo brasileiro? Sim, você está coberto de razão. Aí, agora, o interessante da revista Orfeu, né, que ela seria uma publicação trimestral, né, mas ela só tiveram 2 números, né, em virtude da censura que tinha em Portugal. Mas só que mesmo com esses 2 números, o efeito é gigantesco, né? Não tem o que dizer. E nós temos que entender também o que ocorria na Europa nessa época. Então, você tem a Primeira Guerra Mundial e não podemos esquecer também da Revolução Russa. Sim. Então, nós temos a Revolução Russa. Então, esse momento de efervescência cultural justamente permite a criação do orfismo, né? Que é o movimento que surge com a revista Orfeu, né? Propriamente. A importância desse movimento para o Brasil, né? Nós vamos ter em 22 a Semana de Arte Moderna, né? E os artistas brasileiros se inspiraram nessa vanguarda europeia, né? Justamente com as características, né, da subversão à cultura tradicional, né, do rompimento no que tinha na época, né? Você tem aqui uma das expressões aqui no Brasil é justamente aquele quadro Abapuru, né, da Anita Malfatti, que traz essa mudança de estética até então mais realista, né? E na literatura também, né? Essa busca do eu, né? Do eu, do entendimento do eu e o mundo, né? Dos contrários, dos opostos, da dicotomia existencial que o ser humano vive, né? Principalmente naquele momento de rompimento, né? Nós vamos ter vários momentos de ruptura, e geralmente as rupturas são geradas por uma guerra que envolveu o mundo, né? Nós temos a Primeira Guerra Mundial, que morreram milhões de pessoas. Agora, uma das características mais marcantes do Fernando Pessoa, sem dúvida alguma, é a heteronímia, né? Que é o desdobramento do eu, as múltiplas identidades a partir de heterônimos, né? Não confundir com pseudônimo, né? O heterônimo ele tem uma vida própria, uma identidade, características literárias que são próprias, não é? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa questão da heteronímia, que vai dar ao Fernando Pessoa esse caráter multifacetado em sua obra, né? Aí você tocou num ponto muito interessante da obra de Fernando Pessoa, que não é só a criação de um outro personagem ou de assinar um outro nome, e sim, ele cria toda uma vida, né? Alguns estudiosos de Fernando Pessoa perdem a conta de quantos heteronônimos que Fernando Pessoa usou durante a sua vida. Ele mais se fecha um número em torno de 70 heteronônimos que ele teria usado durante toda a sua obra. Os destaques são os mais conhecidos, né? Alberto Caeiro, né? O Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. E aí você, né, como você me mencionou muito bem, essa questão da criação da personalidade, você tem um Alberto Caeiro, que é o mais tradicional, o mais conservador, e que morre de tuberculose, talvez aí uma referência até a morte que teve o pai de Fernando Pessoa. O Ricardo Reis é um monarquista, ou seja, representa justamente esse sistema que está saindo de Portugal, né? Nós vamos ter a Revolução Constitucionalista, né, portuguesa, né? E veio para o Brasil.
ele sai de Portugal pós a implantação da República e vem para o Brasil. E o Álvaro Campos. O Álvaro Campos já é justamente o modernismo, né? Ele é um engenheiro formado na Escócia e é um pessimista, né? Ele valoriza a modernidade, mas é um pessimista, né? Ele é um decadencista, né? Por assim dizer. Então, essas são as principais, né? É evidente que houveram outras, inclusive, na infância, Fernando Pessoa já tinha o heteronômio, que ele já utilizava. Então, assim, o interessante é que é essa vida toda que ele cria, essa atmosfera toda que ele cria para vamos botar assim, o autor da obra. Né? Ele tem uma vida, a vida em si, pessoal dele, né? A vida fora do heteronômio, é uma vida até anônima, né? Sem grandes luxos. Ele tinha uma questão que ele trabalhava como tradutor de cartas comerciais, né? Justamente por ele falar o francês, escrever o francês, falar o inglês, escrever bem inglês. Ele tinha esse emprego modesto, que levou pela vida toda. Inclusive, o único livro dele lançado em vida, A Mensagem, foi um presente, foi de uma competição, né, literária em Portugal, e que ele ganhou e ficou em segundo, e só ficou em segundo em virtude da censura. Né? Então, a obra dele foi considerada muito, muito avançada. E aí, como prêmio, ele ganhou a publicação do A Mensagem. Né? Então, assim, ou seja, é um escritor, uma referência mundial, assim, um dos maiores de Portugal, evidente, né? Mas que em vida teve somente um livro publicado e nessas condições. Né? É genial essa questão da heteronímia, como você citou, porque são três personalidades bem distintas, né? O Alberto Caeiro, um Árcade, né? Um neoclássico, que aproveita a ideia do Carpe Diem, é uma literatura mais simples, à base da questão das sensações. Até rural, né? Até rural, para assim dizer. Né? O Ricardo Reis já com uma linguagem mais erudita, né? Também tem a questão da natureza, mas tem uma linguagem muito mais próxima do parnasianismo. E o Álvaro Campos, né? Álvaro de Campos, o terceiro, já com a perspectiva do modernismo, né? Futurista, enfim, mas com traços também do simbolismo. Enfim, são três personalidades bem diferentes. Qual é a tua preferida, Loreto? E aí eu já queria emendar numa próxima pergunta, que é o seguinte: o Fernando Pessoa como autor modernista, né? Ele é esse cara que capta bem essas mudanças que você citou aí. Tem a questão das tecnologias, né? Novas tecnologias surgindo, tem a questão da Primeira Guerra Mundial, tem a Revolução Russa, tem uma questão interna em Portugal, que é a transição do Império para a República, que também é um movimento importante. Então, ele é esse autor que capta essas mudanças e emprega, né, insere na literatura dele, que é diferente do autor realista. O autor realista, ele simplesmente analisa o que está vendo, né? Faz um panorama. Faz uma reprodução, né? Simplesmente, né? O modernista, ele analisa o que está acontecendo, mas ele insere também na sua literatura. O Fernando Pessoa é esse caso? Sim. Agora, respondendo àquela primeira questão, o meu preferido, sem sombra de dúvida, é o pessimista, né? Que eu acho que é o que mais se assemelha ao que vivemos, né? A essa dicotomia dos eus que todos nós temos, né? Da realidade, né? Nós podemos ver isso muito no poema Tabacaria, que ali é um poema que eu acho que eu escuto quase todo dia, né? Coloco no carro para ouvir, porque no trabalho dou uma pausa, porque justamente ele traz questões não só modernas como contemporâneas, e é uma aula, né? Você se sente ali, em algum momento você se sente na obra de Fernando Pessoa, né? Você vai ter essa passagem que você bem mencionou, você tem a mensagem, que é uma aproximação de Fernando Pessoa com a obra até de Camões. O Fernando Pessoa ressalta que, apesar dele ser contra a censura, dele encabeçar o movimento modernista, ele é um nacionalista. Na obra de Fernando Pessoa você vê justamente esse amor que ele tem por Portugal.
Inclusive, naquele poema que eu falei que ele escreve com 5 anos de idade para a mãe, ele fala desse amor. São 4 linhas, ele fala do amor que ele tem por Portugal e pela mãe, né? Que naquele momento ali, ele amava muito Portugal, mas ele preferia ficar com a mãe. E é presente. E é presente no que você falou, justamente nos personagens, né? Nos heteronômicos. Por quê? Você tem justamente essa questão. O rompimento com o Ricardo Reis, que justamente é um médico, e sai de Portugal, abandona Portugal porque não quer se adaptar à República, não quer entender a República, e o Álvaro de Campos, que é justamente as tecnologias, abarca tudo, ou seja, é um português que se forma em engenharia na Escócia, né? Então, com certeza traz todo esse modernismo pós, né? Quer dizer, ainda em andamento da Revolução Industrial, né? Que é o início desse nosso século passado, século XX, é marcado por toda essa revolução, não só dos regimes políticos, mas revoluções nos meios de transporte, revoluções sociais, né? Pela Europa, de maneira geral, depois até se estendendo para o restante do mundo, né? A Europa sempre vista como uma vanguarda cultural, uma vanguarda tecnológica, né? Naquele momento ainda, né? Você não tem ainda o surgimento dos Estados Unidos como grande potência ainda, né? Só relativamente pós Primeira Guerra e consolidando pós Segunda Guerra Mundial. E ele representa isso muito. Ele tem essas personalidades e mais fenomenal mesmo na obra dele é ele conseguir diferenciar e você não encontrar muitas vezes vestígio do outro personagem na outra obra. Ou seja, ele é como se fosse realmente pessoas diferentes escrevendo. Inclusive teve uma vez teve um teórico que achava que alguém escrevia junto com Fernando Pessoa, que não era só ele. Claro que teoria não provada, né? Mas tinha isso por essa grande diferenciação que ele conseguia fazer entre os seus personagens e andando entre o tempo, né? Sim. E ele capta muito bem essa questão das vanguardas, a Belle Époque ali no final do século XIX, começo do século XX. Fernando Pessoa é alguém que entende muito bem aquele momento, as transformações, enfim, e insere na sua obra e é realmente muito facetado, né? A literatura dele é genial. Eu queria voltar a essa questão do Mensagem. O livro Mensagem, de 1934, ele escreve com um ortônimo, né? Ou seja, como ele mesmo, né? Não é com heterônimos. E você citou a aproximação dele com Camões, a questão desse retorno ao passado heróico, do misticismo, a questão nacionalista. Sim. E o Fernando Pessoa, ele mesmo se propõe a ser uma espécie de supra-Camões, ou seja, de superar o que o Camões tinha como proposta nacionalista de sua literatura. Então, fala um pouquinho mais dessa relação entre o Pessoa e o Camões, autor de Os Lusíadas, para quem não sabe, né? E de que forma esse nacionalismo, essa questão do passado heróico, as grandes navegações, surge na literatura do Fernando Pessoa. Assim, Fernando Pessoa se via assim, né? Ele se via assim. Ele sabia que o país geralmente tem somente um grande nome da literatura, geralmente consolidado, né? Mas ele sentia, ele na obra dele, ele busca justamente superar Camões com a mensagem. Então, ele sempre está buscando mostrar e ultrapassar obras, né? Então, essa questão do Camões no A Mensagem é muito latente, mas não que ele queira fazer algo igual a Camões, e sim superá-lo e continuar tendo uma vasta... Porque o Lusíadas é uma obra que representa um período, né? A navegação consolida a língua portuguesa como uma língua literária. E Fernando Pessoa, ele escreve uma mensagem e escreve outras obras totalmente distintas, né? Ele avança mais. Ele se via assim, não só, te digo mais, não só como
como Camões, superar Camões. Ele se via até... Ele, na minha visão, né, na minha humilde visão, ele tinha a ideia de ser talvez um Leonardo da Vinci português. Né? É dele a patente do aerograma, que a gente chama aqui no Brasil de aerograma. Né? Ele também tem uma invenção sobre a máquina de escrever, que antigamente a máquina de escrever ela não voltava, né? O rolo, os mais novos não vão saber muito o que a gente está falando, mas a máquina de escrever é o que hoje é o nosso notebook, muito bem a dizer. Então, ele também fez uma inovação, tudo patenteado, ou seja, ele tinha uma visão de superar Camões em obra, em conceito e em elasticidade, realmente, literária, né? No período que ele escreve. Ele escrevia muito. Né? Após a morte dele, em 1935, foi no baú que ele guardava as obras, tinha muita coisa escrita e que ainda tem documentos que não foram publicados. Além dessa questão da pluralidade, obviamente, das obras, das temáticas, né? Até por essa questão dos heterônimos, né? Cada um deles cuidando de um tema, de uma proposta literária diferente, enfim, há um caráter existencialista muito notório na obra do Fernando Pessoa, né? Somente por essa questão da angústia existencial muito latente, sentimentos ali de desespero, de abandono, de morte. Isso a gente vai ver, por exemplo, muito no Álvaro de Campos, né? O heterônimo, né? É o meu preferido. Que adere ao decanetismo, né? O simbolismo e tal. Sim. Fala um pouco dessa relação entre a obra do Fernando Pessoa e o movimento existencialista. Justamente. Você vê na obra dele, principalmente entrando nesse autor, né, no Álvaro de Campos, essa busca pelo autoconhecimento, né, justamente entendendo os dilemas, né, da subjetividade, do pertencimento, né, a busca pela existência plena, né, pelo entendimento dos sentimentos humanos, né, da angústia daquele momento. Você tem na obra, né, no poema em linha reta e, por exemplo, no Tabacaria, essa guerra interna que todos nós vivemos, né? Essa questão existencialista, ela é muito abordada, muito explorada por Fernando Pessoa, né? nos seus personagens. E é uma imersão existencial que é muito pesada muitas vezes, né? A primeira vez que eu tive contato com o poema Tabacaria foi assim, foi tenso, pesado, porque quando você lê e busca entender, né, não é aquela leitura fugaz, aquela leitura frágil, você vê o sofrimento até do autor, né? Apesar dele falar, né, que o poeta é um fingidor, né? Finge até sentidor, né? Apesar dele falar isso. Então, assim, é até difícil porque você fala, será que realmente está ali, mas você sente uma atmosfera, uma busca, né, o contrário da solidão. No próprio Tabacaria, ele tem uma passagem que ele justamente questiona se ele tivesse casado com a filha da empregada, se ele seria feliz. Ou seja, é um homem ali solitário que está passando pela vida e se perguntando, né, das escolhas que ele fez, né, no Tabacaria. Ele justamente tem a passagem que eu gosto muito, ele todo é maravilhoso, mas quando ele fala essas questões existenciais, quando ele bate, né, em si próprio, né, ele se critica e se vê, né, que ele mesmo diz, eu serei mais um, né, como a gente, a busca do ser humano de ser, hoje em dia, muito em voga até com as redes sociais. Todo mundo quer ser importante, todo mundo quer ter muito seguidor, muito like, muito tudo. É claro que existe a importância disso, né, na sociedade. A sociedade é da sociedade hoje, não tem como fugir disso. Mas ele lá atrás já vê isso. Quando ele fala que você é mais um.
você sempre aquele que tinha qualidades, ou seja, você sempre aquele mediano, você sempre aquele que podia ter sido alguma coisa, mas não foi. Então, é um mergulho profundo na alma humana, né? Inclusive, uma premissa básica do existencialismo, por isso que a gente está discutindo aqui, essa questão da liberdade de escolha, do livre-arbítrio, né? Caminhos que você vai escolhendo. Ele falou, né? Se eu tivesse casado né, com uma determinada mulher, enfim, eu poderia ter uma situação diferente. É uma premissa básica do existencialismo, consagrado aí com Sartre, né? Começa com Heidegger, com Kierkegaard, enfim, o Sartre desenvolve, o Camus, enfim. Para quem não está familiarizado com o termo, né, esse movimento filosófico aí do século XIX ganha também aí o século XX, enfim. Para a gente encerrar, Loreto, e agradecendo demais pelos esclarecimentos, enfim, você discorrer aqui sobre esse autor extremamente importante que é o Fernando Pessoa também. Qual é o legado, né? Qual é o legado do Fernando Pessoa, principalmente se pensarmos nesse autor que já aponta, né, embora não esteja ali cronologicamente, né, não pertença a esse pós-modernismo, mas ele já aponta para questões, para dilemas que o homem pós-moderno vai encarar, essa questão das metanarrativas, enfim. E essa questão mais técnica da poesia mesmo, a fragmentação do ser, a heteronímia, enfim. Qual é o legado desse autor? E aí, queria que você escolhesse uma poesia do Fernando Pessoa que mais te agrada. Bom, Otávio, a importância de Fernando Pessoa para a literatura, não só portuguesa, quanto até inglesa, porque ele também é muito lido na língua inglesa, até por essa proximidade dele, né, ter ficado na África do Sul, né, durante alguns anos, é o que você já tinha dito, né? Assim, a obra, a maneira de escrever, a ruptura com o movimento em si anterior, que existia antes de Fernando Pessoa, e ele ser hoje, né, muito lido, aqui no Brasil principalmente até, né, bastante lido, a obra dele disponível, eu vejo mais o existencialismo em si. Eu acho que isso é muito importante na obra de Fernando Pessoa. A busca, o entendimento, o autoconhecimento, até filosófico, né? Até filosófico. Na obra de Fernando Pessoa você tem não só a literatura em si, a ficção, como você tem uma filosofia intrínseca muito grande. Então ele figura, né? Ele figura entre os maiores escritores, né? Poetas mundiais, né? Não só em Portugal, não só no Brasil, mas no mundo mesmo. Por essa maneira de escrever fluida, essa personalidade multifacetada, né, nos seus escritos. Então ele está com certeza ao lado não só de Camões, como está ao lado também de Shakespeare, né? Ele é mencionado aqui em textos de Carlos Drummond de Andrade, né? Então essa busca, né? Ele tem uma frase que, se você me permitir, eu vou ler aqui dele, que ele mesmo se via, que é a seguinte: um poeta impulsionado pela filosofia e não um filósofo dotado de faculdades poéticas. Era assim que Fernando Pessoa se definia e se via no que tange aos seus escritos. Então, ele deve ser realmente devorado intelectualmente pela gente, porque é um autor que você vê o nacionalismo, você vê a busca, esse amor dele pela pátria, assim como você também vê o autoconhecimento, a crítica ao sistema vigente. Isso tudo você consegue ver na obra de Fernando Pessoa, né? Então, para mim, e a obra principal dele, eu já falei no início, né? É a Tabacaria,
Depois o Põe em Linha Reta. São os dois que eu sempre estou ouvindo, porque traz para mim uma reflexão muito profunda, não só de mim mesmo, né, mas da sociedade, da humanidade. Maravilha, Loreto Santiago, historiador, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite, esses esclarecimentos aqui sobre a obra do grande Fernando Pessoa, e seja sempre bem-vindo aqui ao Cultura em Pauta. Eu que agradeço, Otávio, muito obrigado pelo convite, tá? E que excelente iniciativa sua, né? E do Potiguar Notícias, porque é isso que nós precisamos, discutir cultura, discutir pensamento, e é isso que falta hoje. Ah, e esse teu canal é maravilhoso, eu estou muito honrado mesmo, muito satisfeito, espero poder voltar, voltarei quantas vezes for convidado. Tá Com bom, certeza amigo? Muito será obrigado. requisitado. E acompanhe também o trabalho do Loreto lá no Instagram, né? O Livreiro, né? É Olivreiro 1981. Justamente o canal no Instagram para É isso. com citações, né, filosóficas e literárias. Livreiro 1981, um trabalho muito bacana aí do Loreto Santiago. Muito obrigado Obrigado. mais uma vez. Encerramos aqui o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta de hoje. Compromisso firmado próxima semana, próxima segunda-feira. Contamos com a presença de todos. Até lá.